meus caros, vamos trabalhar um tema relativamente recente, para a matéria de administração financeira e orçamentária, que é o tema que a gente chama de orçamento de guerra. Como assim orçamento de guerra, professor? Estamos em guerra? Não, não é exatamente isso, meus amigos. É o seguinte, há alguns anos atrás aconteceu um grande problema de saúde pública que envolveu o planeta inteiro, a famosa pandemia, do coronavírus. Muito bem, meus amigos, como essa pandemia ela veio de uma forma não prevista, de uma forma não planejada, e ela representou um volume absurdo de aumento de certas despesas específicas e concomitante com o arrefecimento e a redução enorme da realização de receitas ordinárias. Os governos precisaram criar uma segunda previsão mediante regras específicas para o atendimento dessa situação emergencial, dessa grande calamidade de saúde pública. Então veja, quando a gente fala orçamento de guerra, não estamos falando, gente, que durante a pandemia foi editada uma segunda lei orçamentária anual. Não é isso. Quer dizer que a lei orçamentária anual editada para aquele ano, ela vigorou normalmente, foi cumprida normalmente sem problema nenhum. Porém, foi necessário fazer um arranjo com o poder legislativo e através desse arranjo com o poder legislativo, o executivo precisou obter algumas autorizações extraordinárias para o atendimento da calamidade decorrente da pandemia de coronavírus. Então, falar de orçamento de guerra não significa que foi feito um orçamento específico para combater o coronavírus. Não é isso. Quer dizer que foi feito um arranjo geral dentro da matéria orçamentária financeira, com uma grande sequência de licenças, permissões e autorizações extraordinárias que o Poder Legislativo concedeu ao Executivo para que ele pudesse, então, combater aquela epidemia, aquela pandemia, na verdade, e com isso, atender às necessidades da coletividade, ao mesmo tempo em que ele foi cumprindo a lei orçamentária anual. Agora, quando a gente fala do tema de orçamento de guerra, 99% das bancas imediatamente nos remetem ao estudo relativo aos chamados créditos adicionais. Por que isso, gente? Porque crédito adicional já está no próprio nome. Ele é adicional porque ele vai trazer um novo pacote de receitas, ele vai trazer um certo volume a mais de receitas para uma lei orçamentária anual que já está em vigor. Então, os tais dos créditos adicionais é que deverão ser utilizados como uma espécie de um plano de orçamento de guerra, digamos assim, quando surgirem ou situações novas, ou emergências ou calamidades, porém, até um certo limite de valor. O que aconteceu na pandemia é que a coisa fugiu completamente dos padrões. Deixa eu ver se eu entendi, professor. Então quer dizer que crises gerais de saúde, grandes problemas, novas despesas que se mostraram muito importantes de uma hora para outra, deverão ser atendidas através de créditos adicionais, e isso representa uma forma ordinária de orçamento de guerra? Exatamente. Mas no caso da pandemia de coronavírus, a coisa foi muito além, porque o volume era muito grande, os valores eram brutais e
as necessidades eram extraordinárias de todos os lados. Então ali foi um arranjo diferente, tá bom? Então, focando nos créditos adicionais, que representam os mecanismos orçamentários para o enfrentamento do desconhecido, para o enfrentamento do superveniente. Vamos ver? Olha lá, os créditos adicionais classificam-se em... Aliás, não, né? Vamos ler desde o começo, né? São créditos adicionais as autorizações e despesas não computadas ou insuficientemente dotadas na lei de orçamento, certo? Os créditos adicionais são classificados em 3 tipos. São, sim, suplementares, especiais e extraordinários, né? Vamos ver? Suplementares, os destinados a reforçar dotação orçamentária que já existia, mas que precisava de mais dinheiro para ser concluída. Certo? Suplementar é exatamente isso. Frase 2. Especiais, para cobrir, né, despesas para as quais não haja dotação orçamentária específica, que são as novas ou, né, supervenientes despesas relevantes e inadiáveis. Elas devem ser atendidas por créditos adicionais especiais, tá certinho? E frase 3. Créditos adicionais extraordinários são os destinados às despesas urgentes e imprevistas em casos de guerra, comoção intestina. O que é comoção intestina, professor? É quando a gente come em restaurante que não lava a salada? Não. Comoção intestina, meus amigos, é quando a gente, né, tem uma situação de convulsão da sociedade, né, uma grave perturbação da ordem, né? E também calamidade pública, incluindo a hipótese de emergência pública. Então, né, deixa eu ver, volta aqui, as 3 estão corretas, né? Sim, as 3 frasezinhas estão corretas. Gabarito, letra C, porque as 3 frases, além de corretas, elas estão conceituais. Legal. Questãozinha de número 2, meus amigos. Os créditos adicionais classificam-se em... Professor, cai repetitivo assim? Ou super repetitivo? Por isso que é bom a gente treinar agora. Olha lá. Créditos adicionais são classificados em... Item 1. Suplementares, destinados ao reforço de dotação orçamentária. Certo. Quer dizer que você tem uma dotação orçamentária, mas ela precisa de um certo reforço para poder ser concluída. Isso então é um crédito adicional suplementar, tá certinho? Frase 2. Especiais, os destinados a despesas urgentes e imprevistas de guerra. Não. Esses daí são os extraordinários, tá? E extraordinários destinados a despesas para as quais não haja dotação. Então aqui ele inverteu especial com extraordinário, tá? Ele inverteu as explicações, isso faz com que somente a frase A esteja correta. É a única que está certa, vamos ver? É isso aí, né, gente? Olha lá, não tem discussão, somente a frase 1 está correta. Frase 3, meus amigos. Com relação ao orçamento na Constituição Federal de 88, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, a Lei Orçamentária Anual, LOA, aos conceitos e classificações orçamentárias, julgue o item seguinte, né? Questão de número 3, olha lá. A abertura de crédito extraordinário que se dá por meio... Não se dá por meio de medida provisória, gente. Todos os créditos adicionais deverão ser abertos através de lei, através de autorização legislativa específica. Porém, os extraordinários em situações extremas também podem ser abertos por medida provisória. E aqui ele colocou como que se o extraordinário só pudesse ser aberto por medida provisória. Então isso aqui está errado. Tá? Olha lá, pimba, matou. Erradíssimo, tá? Então ele deu a entender que seriam abertos só por medida provisória
O que está errado? Eles são abertos por lei, por autorização legislativa específica. É que excepcionalmente poderão ser abertos por medida provisória nas situações extremas, tá? Vamos lá, questão de número 4. No que se refere ao sistema de planejamento e de orçamento público no Brasil, julgue o item seguinte. Os créditos adicionais que correspondem às autorizações de despesas não computadas ou insuficientemente dotadas na lei do orçamento classificam-se como extraordinários quando destinados a dispêndios urgentes e imprevistos no caso de guerra, comoção intestina e calamidade pública. Sim, esse daí é o crédito adicional extraordinário. É o próprio, tá certinho. Beleza? Frase de número 5. Julgue o item referente à administração orçamentária e financeira. É vedado a edição de medidas provisórias sobre planos plurianuais, certo? A gente não pode ter medida provisória que trate de plano plurianual. Também de diretrizes orçamentárias, LDO, certo também. Não pode ter medida provisória para editar uma LDO, pelo amor de Deus. Orçamento e créditos adicionais e suplementares, certo? Não podemos ter medida provisória sobre orçamento, também chamado orçamento anual, né? Créditos adicionais e suplementares, exceto para abertura de crédito extraordinário nos casos de despesas imprevisíveis e urgentes, como as decorrentes de guerra, comoção interna ou calamidade pública, certo, viu? Então quer dizer que ele deve ser aberto por autorização legislativa, porém, excepcionalmente poderá ser por medida provisória. Então está certo, beleza? Questãozinha de número 6, hein? Vamos lá? A Lei 4320 de 64, que lei é essa, hein, gente? Então veja, a administração financeira e orçamentária, senhores, ela é regida pela Constituição Federal e por duas leis. Pela Lei Orçamentária Anual e pela Lei Lei de Responsabilidade Fiscal e Lei 4320, que é a Lei de Orçamentos e Finanças. Ok? Então nós temos aí, né, essa previsãozinha. Esta é uma das duas normas gerais do direito financeiro e que vão reger também, né, a administração financeira e orçamentária. Então a Lei 4320 aduz sobre créditos adicionais, são eles. Item 1, suplementares, os destinados a reforço de dotação orçamentária, certo? Extraordinários, os destinados a despesas para as quais não haja dotação? Não! Esses aí são os especiais, né, gente? Então tem um equívoco aí, tá? Tem um errinho aí. E tem frase 3, especiais. Então já acabou, tá? A gente sabe que, de fato, só a letra A, é só a frase 1 que está correta. Beleza? Olha lá, perfeito, né? Exatamente como falamos. Joia? Questãozinha de número 7, meus amigos. Segundo a lei do orçamento, são créditos adicionais às autorizações de despesas. Não é bem assim, né? Ô banca, IDECAN, oh meu Deus do céu. Segundo a lei do orçamento, são créditos adicionais. Gente, eu vou corrigir aqui para vocês, tá? Mas não é isso que é o objeto, tá? Mas eu só quero corrigir para vocês. São créditos adicionais os empréstimos de curto prazo, mediante prévia autorização legislativa, para suprir, né, para atender necessidades que não estejam completamente atendidas pela lei orçamentária anual. Tá? Então isso é um crédito adicional. Não para cobrir autorização de despesa não computada ou insuficientemente dotada na lei orçamentária. Né? Tá errado o enunciado, não é que está errado, mas está, né, impreciso.
Os créditos adicionais classificam-se em item 1, suplementares destinado a reforço de dotação, certo. Complementares, não existe crédito adicional complementar, existe suplementar, especial e extraordinário. Então a frase 2 já está errada, 1 está certa, 2 errada, 3. Extraordinários, os destinados a despesas urgentes e imprevistas em caso de guerra, comoção intestina e calamidade, certo? Então estão corretas apenas a 1 e a 3. Então isso nos dá letra C no gabarito, olha lá, perfeito, é isso aí, tá? Letra C. Questão de número 8. Sobre créditos adicionais, preencha as lacunas e assinale a sequência correta. Tchananã é destinado ao reforço de dotação já existente. Ué, então esse aí é o suplementar, né? Então já estamos entre as alternativas D e E apenas, tá? Porque a primeira lacuna é preenchida com crédito suplementar, é ele que é destinado a reforço. É só você guardar na cabeça, né? Suplemento alimentar. Suplemento alimentar é um reforço que a gente toma quando a gente precisa, né? Vai fazer exercício pesado, vai fazer uma atividade extenuante, você toma um suplemento alimentar, então é para reforçar. Frase 2. É destinado a atender a uma necessidade não contemplada. Esse aqui é o especial, tá? Então, a primeira lacuna é o suplementar, a segunda lacuna é o especial, já dá para responder, é a letra E. Quer ver? 1, 2 e matou, meus amigos, em cheio. Próxima questãozinha aqui, vamos lá, trabalhando, né? As autorizações de despesas não computadas ou insuficientemente dotadas na lei de orçamento e destinadas a despesas urgentes e imprevistas em caso de guerra, comoção intestina ou calamidade pública. Putz, ele misturou tudo, hein? Ele misturou tudo, porque ó, autorização de despesas não computadas são créditos adicionais especiais. Insuficientemente dotadas são suplementares. Porém, ele condiciona, né? Ele coloca aqui, ô banquinha, hein? COSEAC, vai te catar, COSEAC, que coisa horrível, hein? E destinadas, ó, as que são destinadas a despesas urgentes e imprevistas em caso de guerra, comoção intestina e calamidade, são os extraordinários. Mas ele descreveu os 3 aqui, né? Oh, meu Deus do céu. Bom, como ele coloca E, né? E para atender, eu estou imaginando que ele quis focar, senhores, na guerra, na grave comoção intestina e nas calamidades. Então ele deve ter focado aqui na letra A. Olha lá, falei, né? São os créditos adicionais extraordinários. Mas ô banquinhas, né? Chulé essa daí, pelo amor de Deus. Mas deu para acertar, é o que nos interessa. Ó, próximo, hein? De acordo com a Lei Federal 4320 e suas alterações, julgue o item. Vamos ver? O itemzinho vai dizer o seguinte. As tarifas aduaneiras. Senhores, tarifas aduaneiras são utilizadas pelos governos como instrumentos de política internacional ou até mesmo de guerra, né? Guerra fiscal internacional. Então elas podem flutuar independentemente de previsões, elas são flutuáveis, tá? As tarifas aduaneiras e os impostos lançados por motivo de guerra poderão ser criados ou reajustados independentemente de existência em lei ou prévia autorização orçamentária. Certinho, né? Bora memorizar então? Então, tarifas aduaneiras que a gente usa para os combates, as guerras, né, fiscais entre países. E, eventualmente, o imposto extraordinário de guerra poderão ser criados independente de lei ou prévia autorização no orçamento. Bora memorizar isso aí que é importante, hein, gente? Olha lá, questãozinha de número 11. Vamos lá, texto associado, vamos ver aqui. Com base na Lei de Responsabilidade Fiscal, que constitui um marco das finanças públicas brasileiras
Julgue os itens subsequentes. O primeiro, gente, o poder legislativo de cada ente não pode reestimar a receita prevista na proposta orçamentária. Opa, faz uma pausa aí e me dê atenção rapidinho, deixa eu te explicar isso daí, meus amigos. É o seguinte, nós temos uma coisa que se chama princípio republicano da separação de três poderes, ou dos três poderes. Isso vem desde a época do Barão de Montesquieu, né, junto com a criação do modelo burocrático de administração pública. E quando a gente fala da existência dos três poderes, nós vamos ter também algumas outras regras decorrentes. Entre elas, o poder do Estado não pode interferir ou se imiscuir, se meter nas competências que são próprias do outro poder. Não pode. Isso, se acontecer, vai implicar naquilo que a gente chama de violação ao princípio da separação dos três poderes, sendo necessário invocar aquilo que a gente chama de sistema de freios e contrapesos. Joia! Entendido isso? Deixa eu te explicar agora outra coisa. Nós temos três tipos ou três modelos de elaboração de orçamento. O chamado modelo legislativo. Modelo legislativo, senhores, é muito comum em países parlamentaristas. O poder legislativo é quem planeja, elabora e aprova o orçamento e entrega isso para o executivo apenas cumprir. Quer dizer, chamado modelo legislativo. Um segundo modelo é o chamado modelo executivo, né, ou autocrático. Esse daí, gente, é próprio de países não democráticos, principalmente aqueles que estão sujeitos a regimes ditatoriais, nos quais o chefe executivo planeja, aprova e executa o seu orçamento sem dar nenhuma bola para nenhum dos outros poderes. E nós temos o modelo misto. O modelo misto é o modelo brasileiro, mas também é o modelo dos principais países democráticos presidencialistas. No modelo misto, senhores, a competência para planejar, para elaborar o plano de orçamento anual é privativo do executivo. Então o executivo elabora um projeto e encaminha para o legislativo. O legislativo vai ter duas funções. A primeira delas, senhores, é fazer correções. Correções quando tiver cálculos insuficientes ou demonstrativos errados. Então a primeira função do legislativo é corrigir. E a segunda função vai ser promover emendas parlamentares e depois aprovar para converter em lei. E daí devolve para o executivo, para que o executivo possa então cumprir aquele orçamento anual. Joia? O modelo brasileiro, gente, é o modelo misto. Então, quem pode planejar, quem pode estimar o total de receitas, quem pode fixar o total de despesas é apenas o poder executivo. Quem pode corrigir vai ser o legislativo, mas o legislativo vai corrigir quando houver erros, quando nós tivermos erros gritantes, né? Erros relativamente relevantes, tá bom? Então, a gente não pode permitir que o legislativo faça a reestimativa de receita ou refixação de despesas por sua conta. Não pode. Ele só pode fazer isso se estiverem constatados equívocos, erros relevantes. Vamos ver a frase?
O poder legislativo de cada ente não pode reestimar a receita prevista na proposta orçamentária encaminhada pelo Poder Executivo, certo? Ele não pode reestimar o total de receitas, salvo em caso de guerra, comoção intestina ou calamidade, não, né, gente? Salvo em caso de erros ou inconsistências de cálculos e demonstrações que exijam correções. Então, quando que o legislativo pode reestimar o total de receitas ou a fixação de despesas? Ele só pode fazer isso quando estivermos diante de graves erros, de inconsistências numéricas ou de cálculos. Beleza? E uma última questãozinha aqui, vamos ver? Olha lá. Créditos adicionais são autorizações de despesas. Não, de novo isso, gente. Créditos adicionais são operações de crédito de curto prazo, ou seja, o governante toma o empréstimo entre 1º de janeiro e 31 de dezembro e tem que pagar ao seu credor entre 1º de janeiro e 31 de dezembro. Quer dizer, não interessa quando que ele pega esse crédito, a regra geral é que ele deverá pagar a seu credor até 31 de dezembro daquele ano. Nós temos duas exceções, que são os créditos especiais e os créditos extraordinários, que venham a ser abertos no último quadrimestre daquele ano. Se forem abertos no último quadrimestre, então aquele governante poderá reabrir esse mesmo crédito no ano seguinte, caso ele não tenha usado todos os recursos. Então, crédito adicional são empréstimos de curto prazo, mediante autorização legislativa específica, para cobrir despesas não computadas ou insuficientemente dotadas na lei do orçamento. Pronto, corrigiu o enunciado para você, tá? Os créditos adicionais destinados ao atendimento de despesas decorrentes de guerra, comoção interna ou calamidade são os mais importantes, são chamados créditos adicionais extraordinários, que são dos créditos adicionais os únicos que poderão ser abertos, que poderão ser tomados pelo governante, independente de uma prévia lei autorizativa, independente de prévia autorização do Poder Legislativo. Ele vai poder abrir esse tipo de crédito, senhores, mediante medida provisória, perfeito? Então, com isso, matamos o tema. Olha lá, então falar de orçamento de guerra, especificamente, a expressão surgiu, durante a pandemia. Por quê? Porque os mecanismos legais comuns, que são os créditos adicionais, não dariam conta, não atenderiam todas aquelas situações emergenciais no volume e no conjunto de complexidade financeira que se mostrou na pandemia. Então, o orçamento de guerra propriamente dito foi apenas um ajuste, um acordo entre o executivo e o legislativo, para que o legislativo concedesse um grande volume de autorizações e permissões específicas que em dias normais não podem ser feitos, não podem ser tomados. Por que isso? Porque os tais dos créditos adicionais não eram suficientes para cobrir todas aquelas hipóteses graves daquele momento conturbado. Joia? Agora, depois que passou a pandemia, a doutrina acabou entendendo que orçamento de guerra são os mecanismos que a gente tem em lei para o atendimento do elemento imprevisto, do imprevisível, do superveniente. E aí trabalha-se o tema sobre os créditos adicionais, que são suplementares, especiais
e extraordinários, e você viu que a grande jogada das bancas é perguntar para que cada um deles serve. Isso se repete, se repete, se repete. Então, memoriza para que serve cada um deles, que você vai se dar super bem na prova, tá bom? É isso aí, meus caros. Bons estudos. Tchau.